era para ser à tarde, mas aí tava tendo alguma coisa, alguns outros estagiários que entraram comigo no meu programa também eram de manhã, então para juntar todo mundo assim, para dar as mesmas boas-vindas, aí eu vim de manhã. A Liriel falou para mim de manhã, eu fui. Cheguei, não tinha ninguém assim, fiquei sentada um pouquinho esperando. Aí apareceu uma pessoa que me ajudou, me levou pra dentro. Aí eu entrei, estava todo mundo reunido no espaço de convivência. Não sei o que estava acontecendo, a gente ficou um tempo parado assim, eu tentando ver o que estava acontecendo. Não entendi o que estava acontecendo. Aí depois eu fui, conheci a minha chefe. E aí depois já entrei com a Vivi para uma sala e a gente ficou lá o dia inteiro para aprender o meu processo principal. O meu primeiro dia, eu cheguei, o meu horário era de tarde também, eu cheguei na hora do almoço. Cheguei 1 hora mais cedo do que a Liliel tinha falado pra mim chegar. E aí alguém me levou lá pra dentro e aí falaram, provavelmente essa aqui é a baia do seu setor. E aí não tinha ninguém. E eu fiquei assim... E agora? E agora não tem ninguém. Mas depois a Lili voltou do horário do almoço, fez a integração lá e tudo, me apresentou pra galera e foi isso. Mas no começo eu fiquei meio assim, gente, não tem ninguém aqui. Mas é porque eu cheguei 1 hora antes do combinado mesmo. No meu caso, eu cheguei 30 minutos depois do combinado. Mas foi porque o meu horário era 8 horas. E aí eu não vi que era pra chegar às 7h30 pra fazer a integração, né, com o pessoal. E aí eu fiz a integração sozinha. Mas depois me receberam também. E eu fui pra lá, pra minha barra também. Então, recebi as coisinhas da integração. Na semana que eu entrei, o time todo comercial tava em Lucas do Rio Verde, na feira, no Show Safra. Então, eu cheguei lá na frente, né, fiquei esperando um tempinho até a Liriel salvar eu, assim, falar, você que tá entrando aqui, né, e tal. Aí entrei lá, ela, aqui é o seu setor. Aí eu olhei, não tinha ninguém nas mesas, não tinha ninguém. Tinha só o pessoal do marketing lá. Fala a parte boa. Aí chegaram assim e falaram assim, eu vou tentar te ensinar o que você vai fazer, só que eu não sou do seu setor, eu não sei o que você vai fazer. Então, aí passou uma coisinha ou outra, eu acabei assistindo só os vídeos institucionais mesmo, aí só na outra semana, ou no final da semana, que foi que o Diego botou e tá, e o time todo comercial botou. Então, a primeira semana eu não tinha, ligação com ninguém do meu setor. Ficou assistindo o curso. Fiquei assistindo o curso. O meu foi um pouco diferente, porque no dia que eu cheguei, o meu gestor... Beijão pra vocês, estava saindo. Então foi assim, complicado. Mas tudo bem, existiam uns coleguinhas, né, de trabalho, então me recepcionaram muito bem. Foi muito diferente, né, porque era a primeira experiência e tudo era muito legal, muito novo. Eu tive o parceiro, que já não faz mais parte do time, que é o Cris. Ele foi muito legal comigo ali na recepção. Me passou ali os cursos, né, que eu tinha que aprender, assistir. Fiquei a semana inteira só assistindo o curso. Foi tão legal, achei que o trabalho era só aquilo. Aí depois acabou, né? E eu tive que, de fato, aprender um pouco mais sobre o mundão, né, em que eu estava entrando, que era o RH. Foi um pouco disso. Eu acho que é legal você compartilhar, porque é engraçado que você foi recebida por outra pessoa e, na verdade, você depois recebeu a maioria das pessoas. É diferente mesmo. Como que foi essa transição, esse processo, né? O que aconteceu pra você ser a mãe dos nossos estagiários aí depois? Ai, tem que comentar mesmo? Na verdade, assim, foi um trabalho que na época eu era estagiária também. Não esperava que eu fosse, né, a mãe quase que de todos. Mas, na verdade, assim, foi uma responsabilidade e um trabalho que eu recebi da própria Rebeca. Ela confiava muito, assim, nas minhas entregas. E aí a gente tem o programa e aí ela me viu como essa pessoa referência, né? Pelo trabalho realmente que eu tinha, assim, de acolher, de ter toda essa coisa de empatia, meu Deus, eu preciso chegar para essa pessoa e ter um olhar realmente humano. Então, foi me passada essa atividade, essa demanda, essa tarefa. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo um pouco mais sobre o que era ciclo de programa, o que era para eu fazer realmente ali na parte de desenvolvimento dos estagiários. E aí, desde então, eu assumi esse programa, né? Esse trabalho. É loucura, né? Meio que todo mundo que entra, assim, depois que a gente percebe que se a pessoa é nova, ela já fica perdidinha lá na entrada, né? Tipo assim, mexe no celular, fica esperando alguém aparecer, não sabe com quem que fala.
Então você chegava, era tipo como se fosse a salvadora, né? Eu lembro, só que a minha experiência é diferente, porque eu iniciei na pandemia. Não tinha ninguém, assim, tipo, quando eu cheguei era pra me iniciar de tarde, meu horário era de manhã, mas eu iniciei à tarde. E não tinha, tipo, ninguém. Eu cheguei na matriz, tava vazia, tinha acho que 2, 3 pessoas no meu setor. E foi uma experiência totalmente diferente, porque eu tive contato direto com a minha gestora na época. E aí ela falou, não, pessoal, tem mais gente aqui na matriz, mas o pessoal tá, como é pandemia, a gente tem que ficar um pouco em casa, não vem todo mundo pra cá. Aí você vai aprender e depois você vai trabalhar de home. E eu, meu Deus, como é que eu vou saber de home office? Mas foi uma experiência muito boa. Vocês revezavam na época do home office? Não, a gente ficou tudo de home office. Só que teve uma semana que a gente ficou aqui mesmo na matriz. Aí depois eles passaram pro home office. Diferente essa experiência. Eu tava tentando lembrar como que foi, né? Como você tava perguntando pros outros, porque faz muito tempo, né? 10 anos atrás. E a sensação é a mesma, insegurança, medo, parece, né? Que você chega e pensa, socorro Deus, o que eu tô fazendo aqui? E eu nunca participei da integração. Na minha época, quando fui estagiária, eu entrei e é isso, você vai fazer, enfim. Fui muito bem recepcionada pelo time ali da Fiagril, mas nunca fiz uma integração. Então eu fui, nem sabia o que é integração, gente. Meu primeiro serviço, meu primeiro estágio. E aí falar, legal, é integração. Então é isso. É isso que é integração. E quando fui descobrir o que era integração, já tinha se passado a musa. Integração, ganhei minha garrafinha, meu caderno. Não ganhei. Não ganhou, aí... A melhor parte, eu acho que foi da minha carreira profissional foi ser estagiário, porque fiz estágio em 2 lugares ao mesmo tempo. Fazia na Fiagril e fazia num outro lugar. E aí foi muito marcante, porque eu vinha de um CLT e aí eu tava terminando, tava na metade da faculdade e ia fazer estágio. Falei, caraca, aí eu saí do emprego e tal e fui começar a fazer estágio. E naquela época, pô, estagiário ganha mal, né? Aí depois que eu descobri, você com 2 estágios, você tá melhor que um CLT normal. Eu falei, cara, é bom essa vida, né? Vamos fazer estágio. E aí foi bem legal, porque a primeira vez que eu fui na Fiagril, no dia lá teve integração. Acho que foi a primeira turma do novo programa de estágio da Fiagril, que era o VOE. E aí tinha, junto comigo, tinha mais 16 pessoas, então foi uma galera. A gente foi bem recepcionado, passou o dia recebendo a integração, passou todos os gestores de todas as áreas, fizeram apresentação pra gente. E aí a galera toda assim, eufórica, né? Cara, que legal, né? O diretor falando com a gente, assim, a gente perguntava alguma coisa, o gerente tirava dúvida, que nem o pessoal comentou. A gente falou, caraca, vai ser diferente, né? E todo mundo deslumbrado, assim, ficou bem marcante o primeiro dia. Aí de lá já saiu as amizades, já foi meio que conhecendo um outro, foi legal, tinha gente do estado, foi bem legal. A primeira experiência foi bem legal. E eu acho que e antes do primeiro dia eu já tinha ido na Fiagril para entregar documento. E aí eu tinha encontrado com a Rebeca, se eu não me engano, ela, não, vem cá, Rafa, vamos lá. E aí ela me levou lá embaixo, tipo, quando você entra na Fiagril, quem não conhece, sai da recepção, do nada é um mundo à parte, é gigante, as baias lá embaixo. E eu não sei se estava tendo algum evento, tinha tanta gente, eu só me lembro da primeira vez que eu entrei, tinha tanta gente andando e tal, e a Rebeca, não, essa daqui vai ser sua baia e tal, essa daqui é a Ana, a Maísa, ela, na entrega desse documento. Falei, cara, eu já fiquei assim, caraca, é tão grande assim, como que vai ser, né? Vai ser difícil, será que eu vou dar conta? Aí fiquei marcado nisso. Eu lembro do meu primeiro dia. Eu cheguei também, tava bem nervosa, era bem novinha, eu tinha 18 anos quando eu entrei na Fiagril. E era meu segundo emprego, eu tava bem nervosa mesmo. E eu cheguei lá, tava o João sentado lá na cadeira e eu sentei do lado dele e a gente começou a conversar sobre que setor que você tá pra participar aqui, né? Que setor que você vai entrar. Aí a gente começou a conversar, o clima acabou ficando mais tranquilo, né? A gente tava bem nervoso, mas aí acabou ficando mais tranquilo. Aí logo depois a Liri já foi receber a gente, aí a gente foi conhecer os nossos setores, né? E eu lembro que no meu setor, quando eu entrei, as meninas me receberam muito bem lá no registro de entrada, que era a Ana e a Lorena, que estava à frente do meu aprendizado.
E quando eu cheguei, eu tava sem acesso ao meu notebook, né? Então eu passei o dia inteiro sem acesso, sem fazer nada, só acompanhando o que elas estavam fazendo no notebook delas. No outro dia eu já tava com acesso e eu já comecei a aprender os processos dos analistas. Então foi assim, já de cara você vai aprender o que os analistas fazem e você vai fazer esse processo. Então não era assim, ficar fazendo, vai fazer coisinhas básicas, vai fazer o serviço que está sobrando ou alguma coisa assim. Não, eu já cheguei fazendo, aprendendo o que todo mundo já estava fazendo ali. Então eu achei isso bem legal também. Sobre o meu primeiro dia, assim como a Andressa citou, cheio de insegurança, medo. Estava vindo de uma empresa onde eu já tinha 4, indo para o 5º ano. Então, na verdade, até para tomar a decisão dessa mudança, estava bem seguro, fiquei com bastante medo. E aí, quando eu cheguei, meu gestor, que era a única pessoa que eu conhecia, me contratou, me deu a oportunidade lá da faculdade, que estava na semana de férias. E não, você vai lá me recepcionar. Eu já fiquei lá. Estava dando uma pausa no programa de integração, não tive integração. E aí eu cheguei, aquilo tudo muito novo. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? É muito medo, insegurança. Nos primeiros dias eu falei, eu preciso desistir e voltar a fazer o que eu realmente sabia fazer. Mas foram passando alguns dias, juntamente com o meu líder direto, juntamente com o gerente também, foi me dando confiança. E desde então as coisas têm fluído muito bem. Bom, eu me lembro vagamente do meu primeiro dia. Se eu não me engano, quem me recepcionou foi o Maicon. Ele estava só passando ali na recepção e eu encontrei ele. E à primeira vista, assim, eu achei muito lindo. O ambiente tudo muito bonito, a entrada começa a ter um monte de troféu, um monte de premiações, assim, cara, encantado. Como disse, bem amplo lá dentro. Entrei, eu olhei pra minha baia junto com a Valéria, que estava antes. E ela me mostrou o meu lugar onde eu ia ficar. Cheguei, uma recepção incrível, bilhetinho falando bem-vindo, tudo mais. Minha garrafinha que eu ganhei. E... Acho que foi uma indireta aí, Andressa. Sim. E a priori, a minha reação com a empresa foi surreal, muito lindo lá dentro. E a recepção, a integração, eu não participei da integração, porque alguém me esqueceu de me incluir na integração, mas... ele é estagiário. Mas no final do segundo tempo eu consegui participar da palestra da originação, que foi assim, o marco que eu... Cara, originação. E o Caio falando do mercado, cara, pra mim, o agro em si pra mim é uma novidade completa, né? Estagiário entrando no mercado, olhando o mundo que é o agro, né? E pra mim foi muito enriquecedor ver toda aquela gama de conhecimento logo de pancada, porque eu já tive que fazer algumas coisas já, e eu falei, cara, eu vou dar conta disso, né? Mas tudo fluiu muito bem. Olha, você ganhou uma garrafa no primeiro dia, né? Uhum. Eu lembrei que eu ganhei. Eu ganhei alguma coisa, gente. Na época... Eu ganhei um biocopo, que era na época, e aí o meu chefe da época, ele olhou pra mim e falou assim, Andressa, você tem que adotar esse copo e ele tem que ser seu o dia inteiro. Gente, eu usava ele pra água, pra café. Eu levei a sério, não medo, né? Aí depois, não, Andressa, você pode tomar um pra café. Mas eu ganhei alguma coisa. Meu primeiro dia também, a primeira experiência, né, do estágio, nunca tinha tido outra experiência no final ali da faculdade, também com muito medo. Aí eu cheguei, meu estágio era de manhã, a Lili não estava lá para me recepcionar. Eu era estagiária. Tava de tarde, ela tava de tarde. Eu fazia estágio à tarde. Eu que tava no horário errado, né, amiga? Verdade, você não me receber, não foi. Fiquei um tempo ali na recepção. E aí, eu acho que alguém
passou, perguntou de que área que eu era, que eu ia entrar, eu falei, aí foram lá e chamaram alguém da TI para me receber. Na época foi o Felipe, aí o Felipe foi lá, me mostrou a empresa como um todo, me mostrou onde cada setor ficava ali nas baias, deixou no meu ambiente de trabalho ali, junto com o meu notebook já. TI, né, pai? Né? Com os meus acessos. O acesso funciona. Acesso meu foi um dia depois só. Com os meus acessos. E aí chegou os meninos de infra e já me colocaram para acompanhar eles em tudo ali, nos primeiros atendimentos. E ali o básico, né? O início, formatação de máquina, já desde o primeiro dia. E acompanhando tudo ali, desde o início. Então, isso foi... Ai, meu primeiro dia, não lembro tão bem assim, mas quem me recebeu foi o Cris. Me recebeu no primeiro dia, aí ele me mostrou a empresa, né? Passei pela integração e na época a integração não era vídeos, né? Era videochamada mesmo, com todos os gestores ou algum representante da área. Foi bem interessante também, cada um apresentando a sua área, o que passava, o que fazia. A visão geral que eu tive depois da integração, tudo que passou, quando me chegou para apresentar, que o primeiro contato que eu tive na área foi com a parte documental, que é análise de documento, verificação de negociações que a área do Caio faz, né? A gente faz a validação ali, se está certo, se está errado, está tudo ok. E para mim foi, tipo, muito diferente, porque eu tive o primeiro contato CLT, né, trabalhando, era num consultório odontológico. Então, pro agro, é gritante, né, a diferença. Então, assim, para mim, era algo muito novo e diferente também a questão do medo. Meu Deus, e se eu analisar errado? Tá tudo errado que eu vou fazer. Então, tipo assim, eu era muito negativa, né, de primeiro momento ali, mas a nossa gestora ali do setor, ela sempre nos deu aquele pontinho de confiança. Não, você consegue, você pode, você sabe fazer. Então, isso era muito interessante, que ela tentava nos desenvolver a autoconfiança primeiro no que a gente estava fazendo. Então, assim, já comecei de primeiro momento ali treinando principalmente essa parte. Então, para mim, primeiro contato de tudo, primeira experiência, foi bem bacana, bem incrível, principalmente por conta da gestora que a gente tinha no setor, né? Tem no setor que ela sabe o que ela faz e ela sabe quando ela passa pra gente também. Então, a gente é um frutinho dela, né? Então, isso é muito bom. A gente não erra, jamais. Erro, não tem erro. Eu acho. Não teve erro. O que é isso? Aqui só é estagiário de excelência, ninguém erra. Gente, nossa, eu cometia muitos erros quando eu era estagiária. Principalmente porque eu fazia faculdade de administração, então não era muito focado para a área do departamento pessoal. Departamento pessoal, gente, assim, se você erra uma coisinha, você afeta 30 na frente. Então eu errava uma coisinha assim, falava, meu Deus, será que isso aqui vai afetar alguma coisa? Aí eu perguntava, né, chamava o meu sênior pra ele me ajudar. Aí eu falava, sênior, fiz isso aqui. Aí ele sentava comigo, ele explicava o que eu tinha feito pra ele. Ele identificava o erro e falava, ó, você errou isso aqui, então você vai ter que consertar isso aqui, tem que ir ali no outro fazer tal, e volta aqui, que aí vai estar tudo resolvido. Mas assim, todo erro pode ser resolvido. E isso passava a calmaria que a gente precisa ali, né, pra não desesperar, não ficar, meu Deus, você desligada, né, tá errando. Mas eu sempre tive ele ali como uma base pra tudo, qualquer tipo de dúvida, assim, a dúvida mais besta. Não sei se você já viu aquele meme, é pães ou pões? Eu era assim com ele todo dia. Tinha coisas que eu já sabia, mas eu sempre gosto de confirmar. Aí ele sempre me respondia, mesmo que ele já tinha me respondido 1001 vezes, ele sempre fazia questão de responder a 12ª vez. Então, acho que no meu departamento eu tive bastante apoio assim dele, então nunca me senti assim desamparada em nenhum momento. Eu não tenho um erro específico, eu falei assim, ai meu Deus do céu, eu vou ser demitida. Mas tem algo que me marcou muito, que eu tinha que tirar um relatório todo dia de tarde e eu tinha que vinha da área do risco. E aí eu tinha que conferir, né, a movimentação e tal, dos pedidos, o que entrou, o que saiu, o que movimentou, e se aquilo de fato condizia com o que aconteceu, né?
E aí eu mandava um e-mail, eu tinha que tirar um print da tabela, mandar em anexo e mandar em anexo o próprio Excel. Eu tinha um costume muito grande de escrever tudo e tal, e aí na questão de querer fazer rápido, eu enviava sem um anexo. Então, tipo assim, milhares de vezes eu enviava o LS sem um anexo. E aí chegava, eu devolvia um e-mail assim, gente, mas cadê o anexo? Aí, tipo assim, era de lei ter segue planilha em anexo. Era de lei. E Tanto que tem a mensagem avisando, no né? meu aniversário, a gente vai fazer os meses e tal, né? Tinha um meme, tipo assim, Matheus, não esquece a planilha do LS. Então não, marcou. mas o pior é que assim, era todo dia. Era mesmo. Todo dia. Aí eu lembro que o Diego falou pra ele, Matheus, escreve aí um post-it e cola na sua tela escrito não esquecer de anexar a planilha. E ele tinha colado e ele não anexava a planilha. Às vezes ensinaram ele, ó, toda vez você envia 2 e-mails. Um falando que se trata e o segundo o anexo. Aí já fica no automático. Olha, não sei se é um erro, assim, muito texto, mas foi algo que eu senti medo de ser demitida. A gente tinha também um relatório que tinha que enviar pro risco, só que o nosso era manual. Pra gente gerar o sistema, a gente tinha que fazer manual, um monte de análise. E eu enviei. Nossa, minha gestora explicou, eu falei, nossa, super aprendi, vou enviar. Me responderam, o menininho que era do risco me respondeu com toda a diretoria em cópia. Tá errado. Aí eu dei pra minha chefe, será que eu vou fazer? Aí eu fui lá, arrumei. Aí no outro dia eu tava fazendo de novo. Novamente ele me respondia isso que tá errado. Teve um dia que finalmente estava certo e ele falou que estava errado. Eu fiquei altas horas tentando resolver e depois no final estava certo. Mas gente, foi assim, várias vezes eu já falava pra gestora, será que eu estou mandando embora porque a diretoria está em cópia desse negócio? Fazer cadastro de cliente errado. E aí eu tô lá um dia fazendo cadastro do cliente e esqueci, sei lá, de colocar alguma informação no BP. E aí lá vem a Dina de lá. Falando com a Dani, com as meninas que estavam lá, né? Ai, tá errado, não sei o quê. E eu já tava daquele jeito, igual o pessoal tava falando na primeira rodada, eu vou ser mandada embora. Eu falei, eu vou ser mandada embora também. Mas acho que foi isso, assim, foi que eu faço essa parte cadastral, né? Eu entrei fazendo essa parte cadastral e também de lançamento de nota. Então também tinha muito e-mail do tributário, tá errado esse lançamento. E aí, com o tempo, né, se a gente vai pegando certinho o jeito, vai aprendendo os processos, vai pegando a forma de fazer, mas eu acho que é isso. O meu foi em pensar que 5 centavos poderia virar 25 mil reais. Foi numa diferença do preço da saca. Não foi totalmente um erro meu, né, foi conjunto. Tinha sido lançado com 5 centavos a menos. E na hora de pagar, de cobrar o cliente pagou 25 mil reais a menos. Eu entrei em desespero, eu falei, o salário que eu não tenho vai ser Vou ter que trabalhar o resto da vida. eu vou ter que fazer um contrato aqui quase vitalício com a Via Grill pra pagar esses 25 mil. Eu entrei em desespero. Daí eu virei pra Yara e falei, meu Deus, deu a diferença de 25 mil reais e agora? Ela aí fala, cala, e a gente vê o que dá pra fazer. Daí eu, o cliente não pagou 25 mil reais e agora? Aí ela, calma, vamos ver o que aconteceu. Aí no final é que na questão da negociação teve essa diferença dos 5 centavos. E daí o Guilherme já ligou pro pessoal do cliente lá, conversou, não, a gente já vai pagar já essa diferença, foi um erro interno também nosso aqui, que a gente não fez a verificação, enfim, gente, eu não precisei pagar os 25 mil, mas, tipo assim, deu um plim, assim, cara, 5 centavos virou 25 mil reais do nada, assim, do nada não, né, mas, enfim. Eu não lembro de nada que eu fiz muito absurdo, não. Provavelmente algum relatório que eu já tava tentando gerar ali, que virou um loop infinito. Alguma coisa travou ali o sistema e logo depois voltou. Você não formatou nenhuma máquina assim sem fazer backup? Não, gente, senão eu morria de medo. Nossa, essas coisas. Até pra abrir, eu lembro que eu tinha muita curiosidade em colocar a mão na massa, né? Quando eu era de infra. Eu queria abrir as máquinas, trocar os HD e tal.
E aí eu falei bem assim, não, eu nunca abri, agora vocês vão me acompanhar a primeira vez. Aí os meninos iam, né? Falou, não, vai. Aí eu morrendo de medo de tirar o parafuso, né? A primeira. Aí ele, não, põe a mão. Aí eu, tá. Aí ele, não, pode colocar a mão, não vai acontecer nada. Aí eu assim, as primeiras vezes, morrendo de medo. Até aí, deu certo. Nossa, é bom hoje em dia que você tá lá. É só por isso, bebê. Oh, gratidão. Cara, eu acho que chegou muito é nota, né? Eu vejo vários comentando nota. Ai, eu chorava. Não, teve um dia que eu chorei, eu falei pra minha mãe, não é possível, não, eu consigo errar, lançar uma nota. Uma coisa que era pra ser tão fácil. E eu errava. Não, o sapo pra mim parecia um bicho de 7 cabeças. Hoje a gente mexe, né, com uma naturalidade, mas na época eu chorava. Gente, eu literalmente chorava. Hoje não mais, mas na época sim. Eu não lembro nada assim de muito gritante, só lembro que toda nota eu lançava errado, sempre tinha medo tributário, contábil, que o imposto tá errado, sempre. Isso era de praxe. Sempre errava. Eu errava também em lançamento de nota. Nossa. E eu ficava, gente. Aí eu ficava, gente, aonde que tá errado? Porque pra mim tava tudo tão certo. Que a hora que eu voltava com erro, eu falei, gente, mas aonde? Aí tinha que refazer tudo de novo. É verdade. 2 ou 3 vezes a mesma. Pedi autorização, aí você errava, tinha que pedir autorização. Era uma humilhação. Não, era. Mas era bom que você virava amigo do gestor, que você pedia autorização. Né? Ele fala, de novo, você aqui. Ou não, né? É. Ou a pessoa joga, não, você de novo. De novo aqui. Vai fazer. Erra o material, erra o código de imposto. A conta contábil. Que ódio! O meu foi quase que nos últimos dias ali do final do meu contrato. Eu não sabia se eu seria ou não seria efetivada. E aí a minha gestora me chamou, a gestora na época me chamou, né, pra falar que eu seria efetivada. E na época eles tinham uma posição de assistente, né, assistente de gente, mas que ela não me via mais como assistente e por isso eles iam precisar abrir uma nova posição, um aumento de quadro como analista. E aí ela me trouxe, né, o porquê disso, que eu entregava muito mais, né, do que eles precisavam, que as minhas entregas eram muito boas. E isso foi muito marcante, foi um feedback, assim, muito marcante e eu carrego isso até hoje, assim, sabe? E agradeço, assim, muito a gestora na época, que era a Rebeca, né? Porque tudo que eu sei, assim, hoje, eu devo muito a ela e também ao Cris. E as outras pessoas, é claro que eu não vou ser injusta. Talvez nem deveria comentar sobre nomes pra acabar não sendo justa. Mas esse foi um feedback muito marcante que eu carrego comigo pra sempre. Cara, eu tenho acho que o melhor feedback que eu recebi na FIAGRI foi um feedback que eu não pedi, assim, ele só aconteceu. Eu já tinha passado o primeiro ano de contrato de estágio, tinha renovado, mas eu estava no processo de troca de função, né? Eu entrei pelo marketing e estava indo para trabalhar na importação para auxiliar a Ana. E aí a gente já recebeu a notícia que ela ia sair, né? E aí eu meio que tentando sugar tudo que ela fazia ali e tal e aprender. Aí eu lembro que o dia que a Camila, que trabalhou lá no setor, antes dela ela foi sair da FIAGRI, ela falou assim, Matheus, queria te falar uma coisa. Eu posso falar? Posso te dar um feedback? Eu posso? Pode, claro. Tipo assim, eu adoro receber feedback, inclusive. É algo que eu acho que, tipo assim, eu tento dar para as pessoas quando eu percebo que tem alguma coisa para melhorar ou se a pessoa tá se sentindo mal e eu sei que ela não é aquilo que ela tá pensando, eu tento dar feedback porque eu acho que isso levanta a gente, né? Ela me chamou para conversar e falou assim, cara, eu notei que você mudou muito desse último mês para cá. Eu sinto que antes eu te olhava como só um estagiário, que para mim você ia ser um estagiário para sempre, porque eu não conseguia enxergar em você algo além do estagiário. Nesse último mês, desde que você soube que você poderia ser efetivado e que você adquiriu uma nova função, eu comecei a enxergar você como um verdadeiro empregado da FIAGRI, assim, você se transformou da água pro vinho e hoje eu consigo ver seriedade no seu trabalho, eu consigo ver potencial em você. Então, tipo assim, eu tava indo, eu geralmente chegava tarde, então saía mais tarde, né? Então era final da tarde, às 6 e pouco, só tinha eu e ela no setor, ela falou, isso me marcou muito, 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 assim, deu aquele boost de energia, assim. Eu acho que foi uma virada de chave pra mim dentro da FIAGRI. Eu acho que depois daquilo, eu passei, não que a gente não leve a sério, né? Mas em determinado momento a gente desvia do foco, perde,
sei lá, talvez a linha no fim, a luz no fim do túnel, que é o nosso objetivo, e aquilo me ajudou bastante. E é algo que tá dentro de mim, assim, muito forte. Eu acho que eu tenho alguns também, mas eu vou dizer só um específico, que foi o primeiro boletim que eu fiz, e boletim Fiagril, né, como todos sabem. E aí, no começo eu tava insegura, mas as meninas que trabalhavam comigo sempre falavam: não, vai ser você e que vai falar, né, que vai ser a cara do boletim e tal. E aí o primeiro que eu fiz assim, eu tava tensa e tudo mais, e eu fiquei depois muito feliz que eu recebi vários elogios, e inclusive, né, da minha gestora, a Neia, e de outros diretores, e eu fiquei, nossa, tipo, sem acreditar, porque eu não imaginava que eu me dava tão bem, assim, com a câmera e tal, e pra conversar, né, e, enfim. Então, eu acho que esse do boletim, assim, me marca muito, porque é uma coisa que eu gosto, e eu não esperava que seria tão bom assim, que eu ia me sair tão bem. Eu também tenho o meu caso, minha gestora me chamou, tava já terminando o meu estágio, aí ela perguntou, falei, e aí, Fer, você vai prestar um AB já? Porque eu não te vejo só como uma estagiária, você sempre fez muito além, você hoje já exerce um papel de advogado. Falei, Mônica, eu não sei se eu vou... E o medo do exame da ordem, eu falei, não sei se eu vou prestar agora, se eu vou ficar por um tempo. Ela falou, não, você tá preparada. Aí eu fiquei com aquela intriguinha. Ela falou, não, se inscreve, vamos ver o que vai dar. Senão, muita gente não passa na primeira, vai passando, mas se inscreve. Fui lá, me inscrevi na primeira fase. No dia de pegar o resultado, falei, acho que não vai dar. Passei na primeira. Aí eu falei pra ela, Mônica, agora vou ter que realmente me dedicar, já passei na primeira, não vale a pena eu desviar agora. Aí ela falou, não, você tem férias, não tem? Eu falei, tem. Aí ela falou, então você vai tirar o dia que você tem de férias e pega e estuda. Eu falei, graças a Deus. Eu falei, tá bom, fui. Peguei horário de trabalho, assim, das 8 às 18 na frente de um computador, só saía pra comer e voltava. Aí fiz o exame, tenso, e passou. Aí demora para sair o resultado, né? Aí chegou no dia, eu falei, hoje eu não queria olhar, não queria entrar para saber minha pontuação, não queria ver de jeito nenhum. E todo mundo do meu setor lá acompanhando. Não, ainda não saiu. Não, eu falei, gente, esquece isso, depois a gente vê, vamos vivendo, né? Aí até que pegou, Fernando, saiu o resultado. Eu falei, não quero. Aí até que acho que foi a Nathalie, alguém entrou e viu lá minha aprovação. Aí eu não aguentei, deitei, chorei, falei, graças a Deus, não acredito. Na primeira deu certo, aí a Mônica veio, me abraçou, chorou comigo. Foi super legal, porque assim, no momento talvez eu achava que eu não estava preparada. Mas ali foi um ponto de apoio dela, falou, não, pega férias, se dedica, tira esse tempo pra você. E deu certo, graças a Deus. Então foi um feedback / empurrão ali, vai, você tá pronta. E deu certo. Eu tinha muito feedback. Durante o estágio inteiro eu tinha muito feedback, assim, o meu setor era ligado direto com a Dani, né, que é minha gerente, então a gente não tinha supervisor ou coordenador, era direto com ela. Então ela quem me dava os feedbacks lá no setor. E eu lembro que ela encorajava muito a gente, assim, o setor inteiro, não só a mim, mas que ela tinha bastante feedback com o pessoal da equipe. Mas comigo em específico eu via que tinha um pouquinho mais de feedback por causa do programa de estágio. Então ela me encorajava muito, ela falava do meu potencial, que eu conseguia, que ela via, né, assim, que eu era bem esforçada. E quando ela me chamou, assim, foi uns meses antes de eu ser contratada, né, acho que fazia uns 2 meses antes de eu receber a proposta, ela me chamou para conversar, para dar um feedback sobre os meus relatórios de entrega. E eu lembro que ela falou que foi, assim, tava uma evolução muito alta em relação a alguns meses atrás, né? E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque ela sempre me encorajava a estudar as demandas, os processos, porque minha parte é muito processual. Então ela pedia para acompanhar bem as meninas. A gente era integrado com o tributário e o contábil também, né? Então pegava muitas ideias ali do pessoal, muitos processos. Eu aprendi muito com esses outros setores, né? Até hoje aprendo. Mas esse feedback que ela falou sobre a evolução, eu acho que me marcou. Foi assim, um momento que eu fiquei muito feliz.
que eu lembro que eu fazia tudo muito rápido para aprender outra coisa, né? Então eu tinha uma sede de aprender, e na época o setor era grande, acho que tinha 5, 6 pessoas e cada um desenvolvia uma atividade ali. E aí eu queria terminar rápido aquela atividade que eu tava para aprender outra, eu tinha uma sede de aprender. E na época o meu estágio foi o obrigatório da faculdade, então ele era não remunerado, né? E eu lembro assim que minha mãe falava: olha, vem trabalhar comigo. Minha mãe tem uma padaria até hoje. Minha mãe falava: vem trabalhar comigo que eu vou te pagar, você vai ter um salário. Eu falava: mãe, você não tá entendendo, mãe, eu quero aprender, eu quero fazer carreira. Porque pra mim, assim, a Fiagril, eu cresci com a Fiagril, né? Bom, eu já tenho alguma idade aí. Desde criança eu vi a Fiagril lá em Lucas e meu sonho era trabalhar na Fiagril. E aí depois que eu entrei, sempre tive essa sede de crescer, de subir de cargo. Eu sempre quis ir para a parte de liderança para participar dos treinamentos. Nossa, o que me encantava sempre foi os treinamentos. Então, essa sede por aprender. E aí o feedback que eu tive do meu gestor tem esse lado positivo e um outro talvez não tão positivo, mas olhando mais pro lado de encorajamento, né? Então, eu acho que a idade, quando a gente é estagiário, a gente é muito novo, a gente se sente muito inferior, a gente tem muito medo de errar, de ser mandado embora, de não ser aprovado pelos outros. Então, é uma imaturidade muito grande e a gente também não consegue ter um posicionamento. Eu, pelo menos, né? Tô falando pra todo mundo, mas eu, pelo menos, na época, me senti muito insegura. E meu gestor veio muito em cima disso. De eu mostrar meu trabalho, de ter segurança no que eu tô entregando e errar faz parte. E a gente erra, até hoje a gente erra. Não mais tanto com nota, mas com outras. A gente erra. Faz parte. Então, acho que o gestor, ele fez um papel muito importante desde o início. A questão do feedback, pra mim, a primeira experiência que eu tive com feedback não era tão legal. Aí, quando eu cheguei na Fiagril, a minha gestora, ela sempre fazia feedback com a gente. A gente tinha reuniões semanais e também a gente tinha os feedbacks. E ela sempre lançava um desafio, buscando a nossa melhoria como profissional e também pessoal, porque ela falava: não tem como separar a sua vida pessoal com a sua vida profissional da Fiagril, porque você está mais tempo aqui na Fiagril do que às vezes em casa, com a sua família. Então ela tentava nos moldar nisso. Não sei se você vai conseguir separar, mas você precisa aprender a conviver com as pessoas aqui. Então ela sempre trabalhou muito isso e na maioria dos feedbacks ela sempre trazia um ponto: olha, você conseguiu perceber, ela tentava trazer a visão dela, mas ela tentava fazer eu refletir. Você conseguiu ver que você melhorou nisso? Você conseguiu evoluir nisso? Você conseguiu desenvolver mais isso? E também nas questões que ela sempre colocava o desafio para pensar em uma melhoria, não só para o setor, mas para as áreas atreladas também a gente, porque a gente sempre teve contato com outras áreas ali. Então, era muito importante isso, a questão do retorno que ela dava. Ela passava, sentava: olha, a gente precisa melhorar isso, mas você já melhorou isso. Tanto quando eu era estagiária, até o momento que eu assumi como assistente e depois como analista. Então, sempre teve essa devolutiva da parte da gestora para comigo. Então, para mim, isso era muito, vamos dizer assim, comum depois que eu entrei na Fiagril, a parte do feedback. Da minha parte é totalmente contrária, na verdade. Nosso setor ele não tinha tanto essa rotina de feedback, né? Eu olhava o pessoal de insumos lá, direto, todo mundo numa sala, ou só o gerente. Aí eu ficava com aquilo na cabeça: cara, será que eu tô fazendo alguma coisa de errado? Capaz. E aí, provavelmente. E aí, eu chamei o meu gestor para fazer um feedback, uma conversa, entender com ele o que eu precisava melhorar, né? E aí foi o primeiro feedback que acho que me marcou um pouco, né? Não tive tantos, mas tem alguns que ficaram marcados. Que ele me deu um feedback, a gente sei que não existe positivo ou negativo, mas na minha visão foi bem positivo. E ele comentou, literalmente comentou sobre uma fala da Neia. Ela chegou no Charles e perguntou sobre mim: ó, aquele menino, aquele novo assistente, né? Eu não vejo ele muito nos corredores ou enrolando
às vezes até mesmo lá na área de convivência por muito tempo. Eu vejo ele sempre sentado ali, focado. Foi assim, algo bem simples, só que o que o meu gestor trouxe é que pessoas antes de você, isso não era diferente, era literalmente o contrário. Você via muita enrolação, muita conversa nos corredores, e você pode parecer pouco, mas já mostrando ser diferente daqueles que vieram antes de você. Então isso me marcou bastante durante a minha trajetória na FIAGRIL. Acho que também tive poucos feedbacks quando estava em gestão, quando eu entrei. Mas acho que deve ter tido uns 2, 3. E aí foi o último, que foi quando ia ser contratado. Também até então eu não sabia se ia ser contratado ou não. E aí acho que foi um mês antes, aí me chamou para conversar. E aí tá aquela apreensão, né? Vai ser contratado ou não? Vai renovar? Porque já tinha renovado de novo, mas já estava acabando a faculdade e ia ter que rolar a efetivação ou não. E aí no outro estágio eu também tava lá, tipo, se um não ia me contratar, eu tava lá. E aí eu fiquei esperando, aí a gestora chamou, tá, conversou. E foi muito legal porque a gestora era a Né, e como ela era diretora, pelo menos pra mim eu sempre tive uma visão diferente. Diferente de você tratar com um gerente, diferente de você tratar com um coordenador, com um supervisor, é uma diretora, né? Então, sempre falava pra ela, tenho medo às vezes de conversar com você. Que ficava com vergonha e tal. E a Néia sempre foi muito aberta. Isso que eu acho que pegou mais assim no feedback, ela sempre trouxe isso, que ela é muito aberta, além de ela ser sua gestora, de você trabalhar com ela sempre foi querer ser sua amiga, de conhecer mais sobre você, sobre sua vida pessoal. E aí nesse feedback ela falou, Rafa, ó, tá acabando o estágio, então já sabe, né, a gente vai contratar você, a gente não vai contratar você como assistente, vai contratar como analista júnior, porque realmente você entrega a mais do que a gente espera, e você acaba fazendo já o trabalho de analista, que era lançar nota, fazer... Todo mundo passou por isso, vai. Lançar nota... lançar nota, fazer as partes de evento, comprar brinde, essas coisas. Então, fora as outras atividades, junto com a parte social. E aí, junto com... Eu não tava... Agora eu tô no marketing, mas antes eu tinha... Como eu era estagiário, eu tinha muita... contato com a parte comercial, que é onde hoje eu tô. E aí eu tinha muito contato com a Dina, com o Neto, com o Gaúna, com o Thales, então eu sempre fiz essa ponte de comunicação e comercial. E aí ela trouxe isso no feedback de quando ela foi me efetivar, né? Falou, Rafa, eu vejo que o seu futuro aqui, até fico triste de falar, mas não vai ser na comunicação. Acho que a gente vai te efetivar, mas provavelmente surgindo uma vaga no comercial, o seu lugar do que você desenvolve hoje, provavelmente vai ter uma oportunidade para você. E aí isso ela me instigou também, porque ia fazer agronomia. Tava formando em publicidade, e aí o meu sonho de fazer era... fazer agronomia. E aí eu queria fazer agronomia, era o meu primeiro curso. Só que quando eu vim pra cá, não tinha dinheiro, era muito caro, né? Falei, vou fazer publicidade. Que tá ok, eu já trabalhava na área. E aí ela falou, não, você tem a pegada comercial, porque você conversa, tem um bom relacionamento com todo mundo, isso é legal. E aí ela me deu um gás também e aí eu saí daqui lá e falei, cara, eu vou fazer agronomia, por que não, né? Hoje eu tenho condição, tá bem mais fácil fazer isso, aí eu fico muito grato por conta desse feedback eu consegui dar esse passo a mais. E aí depois, quando surgiu a oportunidade de ir pra outra área, ela foi uma das primeiras. Rafa, chegou a hora, bora. Fico triste, mas sei que é. Cara, e foi. E logo depois que eu saí de lá, ela sempre acha no corredor, manda mensagem, e aí, como é que tá? Então acho que isso marcou bastante. Foi um feedback muito bom que também me abriu um leque a mais, assim, deu uma luz, assim. Ficou marcado. Aí. O meu primeiro feedback que eu recebi 2, na verdade, que eu me lembro agora. A minha coordenadora chegou em mim e falou, Gustavo, preciso conversar com você. Eu falei, vixe, Maria, o que é, né? Aí ela sentou comigo numa salinha e falou, olha, eu vim te dar um retorno sobre as suas entregas, né, no seu período de estágio até o momento. E eu não preciso cobrar você si mesmo cobra, né? Você se cobra e até demais, você já é proativo, vai nas outras áreas, conversa e tudo mais.
E tudo que eu coloco na sua mão, você consegue entregar pra mim uma resolução. Eu falei, nossa, muito obrigado, né? Aí... Enfim, esse primeiro feedback eu fiquei muito... Eu falei, cara, eu tô no caminho certo, tá dando certo, tamo indo, tamo evoluindo, tô entregando, o pessoal tá gostando. Só que pra mim o que teve mais impacto foi quando saiu ali da minha bolha, do meu setor, e veio de outra área. A Carla, ela chegou em mim pessoalmente e falou, Gustavo, eu acabei de fazer um elogio seu pra sua gestora. Porque mesmo eu lá da outra ponta, eu vejo aqui você conversando com a gente, você indo nas meninas, indo nas outras áreas. Eu mesmo tive contato com você em reuniões e você mostra ser uma pessoa muito desenrolada, né? Aí quando veio, isso eu parado ali no meio do corredor, ela só me parou do nada. Eu escutando aquilo da Carla, eu fiquei sem reação. Eu fiquei, cara, como, né? Que uma pessoa lá do outro lado chega em mim assim, né? Eu estagiário e... Muito obrigado também. Muito obrigado. E, isso com pouco tempo, né? Com uns 8 meses lá dentro da Fiagrill. E foi muito gratificante pra mim. 8 meses de estágio? Pra receber esses feedbacks, né? É quanto tempo o programa de estágio? É 1 ano, só que em 8 meses eu recebi. Só 2 anos de estagiário? 1 ano e meio. Fica pega. Tem 2. Tá vendo porque eu não lembro muito? Você ficou 1 mês? Foi 3 meses. Caraca! Ei. Bem intenso. Mas é porque era obrigatório. Mas esse... E vocês tudo foram contratados como analista. Eu acho que eu não era competente. Porque eu fui auxiliar, eu fui assistente e demorou até virar analista. É daquela época, né? Naquela época era mais sofrido. Não, ó, eu não ganhei garrafinha, não tinha o papel. O seu período de experiência foi de graça. Pois ela tinha mesmo. Tu tinha? Ai, na verdade eu também não tinha. Chegou, não tinha. Cheguei, não tinha mesa, eu tinha que sentar do lado de Ana e de Lorena. Ah, mas vocês tinham computador, não tinha? Computador. Eu no primeiro dia eu não tinha computador. Já não sei. Tinha que computador. Você usava a máquina de fotografia. Meu Deus, meu filho. Não, mas eu não tive, não. Eu não tinha... Comeu, eu não tinha e-mail da Fiagrill. Eu posso provar. Era uma funcionária fantasma, mas não. Ó, a minha carteira... Nós vamos todos te adotar agora. A minha carteira prova que eu fui estagiária. Prova. E aí vocês olham no registro do TI que eu não tinha e-mail. Mandava e-mail do pessoal. Mas você tinha número da Fiagrill? Era fax. Nem e-mail tinha, imagina o número. Nossa senhora. Ninguém conhece ela. Gente, só faz 10 anos. Quem conhecia ela era o gestor dela, só. Nas realidades, assim, né? Porque, nossa, gente... Eu queria ser estagiária nessa época. Agora acho que é mais legal ser estagiária. Eu acho que é muito disso, assim, da confiança que todos tiveram no meu trabalho. Não só a minha coordenação na época, mas também a confiança da Neia, né, com as minhas entregas. Na época eu não fazia só o acompanhamento dos estagiários, né, eu também já comecei a fazer recrutamento. Então na época eu entregava, trazia bons, né, talentos, e isso fez com que eu tivesse assim, uma perspectiva e uma expectativa de crescimento mesmo, né, de eu conseguir enxergar que não, aqui eu vou conseguir construir o que eu quero profissionalmente e também desenvolver coisas para afetar também no pessoal. Acho que foi muito da questão de confiança mesmo e de eu perceber que muitos ali ao meu redor eram parceiros, né? Acho que foi um pouco disso, desses fatores. Eu acho que no meu caso foi muito também a confiança, igual a Bia falou. Eu entrei como estagiário comercial, então eu não sabia nada, era uma área que eu não tinha domínio nenhum.
E aí, tipo, a confiança de me ensinarem várias vezes, você não ter medo de errar, porque tinha muito aqui lá, estagiária falou, você não vai embora. E ali eu tinha isso, a minha gestora tinha muita... Se você não entendeu, eu te explico de novo. Erros acontecem. Então a gente vai te passar isso, vai aprendendo aos poucos, erros a gente vai acontecer no meio do caminho e tá tudo bem. E aí as demandas também, conforme você ia aprendendo, eles iam passando mais coisas, então você ia vendo que a confiança que eles iam transmitindo pra você se sentia mais confiante. E os feedback, sempre feedback, você melhorou nisso, mas isso aqui você precisa melhorar um pouquinho mais, então você sempre trabalhava pra melhorar aquilo. Então eu falo que o meu estágio me ensinou a evoluir também como pessoa ali, porque eu cresci como, não só como profissional, mas como pessoa também. Acho que o meu também foi isso, a questão da confiança do time e também que eles me viam em pé de igualdade. Então, não por não ser, sou estagiária, não sabe fazer muita coisa ou não consegue ajudar todos os departamentos, né, que fazem parte lá da minha diretoria, mas o pessoal sempre me viu em pé de igualdade, então, de certa forma, acreditavam no meu trabalho também. E também as pessoas que eu tinha como referência no meu departamento, elas sabiam bastante. Então, pra mim, aquilo ali foi muito bom, porque eu sabia que se eu estivesse errando em alguma coisa, eu sempre teria um respaldo, eu sempre teria alguém em quem confiar. Então, isso pra mim foi o que marcou bastante. Sim. Eu acho que pra mim, várias coisas me marcaram, porque, enfim, eu entrei lá em 2024, eu tava ainda quase na metade, assim, da faculdade, mais ou menos, quase terminando. Então, eu tinha muita pressão também da faculdade, enfim, e TCC e tudo mais, mas eu sou muito grata, na verdade, das pessoas que estavam comigo ali, principalmente a Ana Siqueira. Ela me ensinou muito, tipo, eu acho que assim, ela é uma pessoa que sabe muita coisa, principalmente da minha área, né? Então, eu aprendia muito com ela sempre, todos os dias. E até hoje eu aprendo com ela. E eu fico muito grata de ter conhecido ela e poder levar a amizade dela, né, pra vida. E também a minha gestora, a Neia, eu acho que ela sempre também me apoiou em muitas coisas e muitas vezes eu tava insegura e tal, e a gente conversava e ela me apoiava, falava pra eu continuar, às vezes que eu quis desistir do estágio, e enfim, mas eu acho que então eu tive muito esse apoio e eu sou muito grata por isso. E uma das coisas, acho que mais me marcou, assim, foi que numa época que a Ana precisou sair de férias e tava só eu e ela no setor. E eu lembro de ficar muito tensa, porque ela ia ficar umas 2 semanas fora, ou enfim, 3, não lembro. E eu lembro que eu fiquei muito tensa, porque ia ficar só eu, e eu era estagiária na época. Mas deu tudo certo, eu fui fazendo tudo que eu conseguia ali. Eu lembro que ela deixou várias mensagenzinhas, tipo, pra eu pedir ajuda, se eu precisasse, pra eu não ter medo, né, de errar. E se errasse, tava tudo bem, a gente consertava depois e tudo mais. Então, eu acho que essas coisas foram me dando muito crescimento pessoal, emocional e pra carreira também, né? Então, eu fico muito feliz e grata, assim, pelas pessoas que eu pude conhecer e ter trocas legais nesse caminho. Eu entrei na Fiagril em 2023. Eu tava iniciando o meu 3º semestre na faculdade. Então, eu tava realmente novinha. E aí entrei na Fiagril em 2023 e tô na Fiagril, tô terminando a minha faculdade agora. Já apresentei TCC, tô livre, só esperando a colação de grau. E esses dias eu tava até conversando com meu pai, eu falei, pai, eu aprendi mais coisa dentro da Fiagril do que na minha faculdade. Então a Fiagril, pra mim, foi uma faculdade durante esses 3 anos e alguns meses que eu tô lá dentro. E realmente foi uma experiência muito legal, que as meninas falaram de confiança. Pra mim é um ponto muito importante. Eu faço agronomia, né? E entrei em uma área comercial mais voltada para a parte de marketing. Quando eu entrei, a analista que trabalhava junto comigo, ela 5 meses depois ia sair de licença maternidade. E aí a Dina falou para mim, Carol, você vai tocar todas as demandas, então nesses 5 meses aí você corre para aprender tudo e que daí tu vai tocar sozinho e eu vou te ajudando.
E aí a gente tem principalmente os eventos que a gente organiza de feira, que são Show Safra, Nerd Show e Agroteens, que são eventos de tremenda importância para a companhia, um evento muito grande, que tem vários impactos, né, principalmente na nossa área comercial. E aí tive que ficar à frente da organização de tudo isso, foi uma loucura. E a Gina sempre confiou bastante, vai que vai dar certo. E aí a gente até sempre comenta, o Rafa vai saber, a gente termina um evento e quando a gente sai assim, ufa, deu tudo certo, a missão tá cumprida, é um alívio tão grande, porque querendo ou não é uma pressão em cima da gente, né? Mas pra mim a Fiagrill realmente foi uma faculdade. Eu aprendi muita coisa e aprendi a amar a Fiagrill. A Gina sempre fala uma frase, eu acho que quem conhece mais ela provavelmente já deve ter ouvido ela falar, até porque ela tem quase a minha idade de Fiagrill, né? 20 anos de Fiagrill. Ela fala que é um se sentir dono, então você faz tudo como se fosse pra você. Então eu aprendi muito isso com ela. Então é literalmente você fazer como se fosse seu, sabe? Dar o seu melhor todos os dias ali. Acho que confiança. Eu definiria a minha trajetória em constância, a palavra constância. Evolução, talvez. Acho que pra mim é desafio. Pra mim foi bem desafiador. E eu fico feliz de ter passado por isso. Desafiador de um jeito bom, né? Tipo, que... Te puxar pra cima. Me puxou pra cima, enfim, me fez aprender muita coisa. Desafio também, no aprendizado. Vive. Confiança e foco. Foi evolução. Propósito. A minha foi evolução também. Desenvolvimento. Desenvolvimento também. Acho que confiança também pra mim. Muitas vezes que a minha gestora, né, ou o pessoal da minha equipe reforçava assim como queriam me ter ali e faziam questão de me ter na equipe e tudo mais. Então eu fui passando a acreditar mais no meu trabalho e no que eu consegui entregar e que eu consegui entregar muito além do que eu imaginava, né? Então, enfim, acho que é isso também, confiança e força. Eu acho que tem a confiança, porque você, igual o falou, você aprende ali, tipo, que você consegue fazer aquilo. Às vezes você fica pensando, mas não dou conta. Mas não, você dá conta, você aprende e a confiança que ele deposita em você, assim, tipo, você sabe isso. Então, pode parecer difícil, mas pega pra fazer que você vai dar conta de desenvolver. Então, não aprendi a ter confiança só no que eu estava fazendo, mas ter confiança em mim também. Me posicionar, tipo, eu dou conta de fazer isso, eu vou explicar certinho assim e vamos seguir. A gente vai pegar tudo e vamos continuar, não desistir. O meu, eu vou atrelar a palavra que eu trouxe, né, de constância. Eu, no final ali do meu estágio, eu aprendi a, de fato, levar a vida com uma constância. Às vezes, até em época de escola, assim, a gente não tem muito foco, né? Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas. E no momento ali da experiência, a gente, querendo ou não, tinha atividades que precisavam, né, dessa rotina, desse acompanhamento. Então, o que eu levo e trago, né, da minha experiência de estágio, da minha trajetória de estágio, é de fato essa constância e essa frequência, né, de manter as coisas e dar continuidade, né, no que eu estou fazendo, no que eu estou me propondo a fazer. Eu acho que o aprendizado que eu levo, e a palavra que eu falei também foi aprendizado, né? Eu acho que não é só de nós aprendermos mesmo, assim, né? Eu sinto que desde a da minha primeira semana na Fiagrill, o que me motivava muito era olhar para as pessoas ao meu redor e ver o quão capacitadas as pessoas eram. Tem uma história muito engraçada que, assim, a primeira semana que eu tava lá na Fiagrill, não tinha ninguém, né?
Mas aí o Charles voltou antes. Eu lembro de eu chegar assim, meio-dia, vou começar a trabalhar. Aí eu vi ele negociando, tipo, tonelada de grão. Falei assim, caralho, o cara fala tonelada com uma naturalidade. Tipo assim, eu não faço ideia de quanto que é uma tonelada de algo, assim, sabe? E aí ele tratava com, tipo assim, como se fosse, sei lá, nada, entendeu? Então, tipo, eu acho que eu aprendi muito, não só na Fiagrill a fazer, mas eu aprendi muito observando as pessoas. Pô, a Carol e o Rafa vão saber mais do que eu. Tá perto da Gina é um trem absurdo, assim, sabe? Então, eu olhava para as pessoas do time, Gina, o próprio Neto, aprendo muito com ele ultimamente, o Charles, o próprio Guilherme também. Então, são pessoas que eu olhava assim, eu vi o quão capacitadas as pessoas eram, o nível que eles atingiram e eu almejava aquilo para mim. Tipo assim, quero ser aquela pessoa, sabe? Quero ser o mais próximo possível daquilo, entendeu? Então, esse tipo de aprendizado, não só nosso, mas de olhar para o outro como um espelho e aprender só de observar, foi, eu acho que o que mais me marcou na passagem. Eu acho que além desse ponto que o Matheus trouxe, de você olhar pro outro e falar, nossa, o cara é foda, né? A Mônica é surreal também. Aí você chegar assim, perto dele, quantas vezes já fui lá no Charles, eu não queria entender esse processo, como que é? Ele sentar assim, parar e explicar de forma bem natural. Então, às vezes é algo que a gente imagina, nossa, é difícil pra caramba. Eu nunca imaginei que eu fosse aprender isso, eles chegarem e em 5 minutos já resolver. Assim, tanto na área da tesouraria, do financeiro, com o Neuri, qualquer dúvida, chegava lá, com o pessoal cheio de bagagem lá, a Joelma mesmo, mais de 16 anos de companhia, chegava, olha, como que é isso? Ela sentar com toda a paciência, com toda tranquilidade e explicar. Então, é muito disso, você olhar, admirar o outro e saber que ele é acessível, de você chegar e poder tirar a dúvida e enfim. A Carla, assim, também, o Amaury, quando tava lá na empresa. Pô, o Amaury foi um dos caras mais acessíveis que eu tive na Fiagrill, assim, era um gênio, velho. Era massa. Aprender muito com o outro, né? Acho que o aprendizado que eu levo pra vida é que você é capaz. Você consegue fazer aquele processo que você achou que era muito difícil. Você entende como é aquilo que nunca passou pela sua cabeça, você nunca teve experiência com aquilo. Tudo que você se propõe a fazer, se propõe a pegar para aprender, você vai conseguir terminar. Com ajuda ou, assim, você mesmo lá, focado, aprendendo. Mas no final, você sempre consegue. Então, eu senti, assim, que... como eu não participei da integração, que eu já cheguei na mão na massa, né? A primeira semana foi assistindo cursos, na verdade, e eu senti que desde da primeira semana, assistindo os cursos, mas pedindo ajuda para TI também, porque tem que fazer o acesso do computador e tudo mais, eu entrando, eu não sabia que eu era o único estagiário, né? Entrado assim, separado. E mesmo com isso, mesmo sendo ali o único estagiário entrando naquele momento, eu saía perguntando para todo mundo, saía falando com todo mundo. Com o coordenador, pedia informação para o coordenador. Esse guri acabou de entrar, já tá mandando mensagem para mim. Eu pensava assim, né? E sinto que, mesmo entrando como estagiário, assim, no meio do momento, eu não me senti um estagiário, desde quando eu entrei, né? Eu sempre tentei me colocar na posição, sempre tentei me colocar à altura de uma conversa para ser visto como além disso. E a empresa me abraçou em relação a isso, né? Então, eu acho que fui ali o estagiário plus, né? Na metade do caminho, mas já dentro da equipe. Mas isso que ele falou é legal. Eu acho que a da Fiagrill tem muito disso, de ser muito acolhedora. Todo mundo da Fiagrill é muito acolhedor com quem chega novo. Eu também tinha esse sentimento, tipo, onde eu fazia outro estágio, se você abrir um chamado, você tinha alguma demanda, o cara não conversava com você, estagiário, ele conversava com o seu gestor. Sim. E aí, se você fosse na mesa dele, ele falava, quero ser o gestor aqui. E era assim, na Fiagrill não, desde o início, tipo assim, do nada eu tava conversando com o gerente, outro dia eu tava falando com um diretor sobre alguma coisa.
Sim. E aí ou o gerente procurava você e tirava dúvida, te ensinava. E isso daí deu você falei, caraca, como é diferente. Isso se deixa a gente se sentindo muito bem, muito livre e vai gerando confiança, vai te trazendo mais confiança no seu trabalho. Isso é muito legal. Isso tinha 10 anos atrás. Isso não tinha. Sempre essa parte da liberdade, acessar níveis superiores, de cargos superiores e essa receptividade dos colegas, isso tinha. Isso é muito bom. Muito bom. Faz a diferença. E o momento de estagiário é muito importante, né? Porque geralmente a gente está terminando a faculdade, está no meio da faculdade e o primeiro emprego é muito difícil. E geralmente o primeiro emprego, ele advém de um estágio. Então você ser muito bem recebido, você se sentir em casa e ver que o seu trabalho importa e que tem alguém que está olhando por ele, você sente que as portas estão abrindo. E eu acho que a Fiagril faz... Eu falei brincando, é claro, antes, mas esse papel a Fiagril sempre fez, sabe? Então, a gente até comenta desde as antigas que a Fiagril é uma mãe, é uma escola. Nesse sentido, uma mãe de abraçar, de pegar e vamos junto. Então, independente se teve ou não teve garrafinhas, teve integração ou não, eu acho que se o programa e a forma como vocês estão levando ele tá incrível. Eu acho que um bom funcionário, ele é um bom profissional, ele é moldado por todas as experiências que ele já teve em sua carreira. Seja ela como estagiário, seja ela como jovem aprendiz. A gente tem hoje no time jovens aprendizes que hoje estão no cargo de gerência, né? Como a Lainara, que é o exemplo. Eu acredito que ninguém chega num cargo de gerência, num cargo de diretoria apenas com 1, 2 ou 3 anos de experiência. Então, tudo que compõe um bom profissional é tudo que ele viveu no passado, desde as experiências mais baixas, como assistente, analista. Então, isso a gente sabe que dá um gás pra gente, né? Para todos os estagiários, para quem já foi estagiário, hoje é assistente, hoje é analista. Então, a Fiagril, ela proporciona essa oportunidade de crescimento, que diferencia a empresa das outras demais. Só a gente dá o nosso melhor, né? Que a gente alcança. Que às vezes a gente pensa, tô na faculdade, tô fazendo primeiro, segundo, terceiro semestre, tô no começo, não vou ser contratada, não tenho tanta experiência ali na área, mas quando a gente está no setor e a gente entrega o melhor, a gente faz por onde, a gente procura entender, procura saber, né, dos processos e ir atrás de informações. Isso também mostra que a gente é um bom profissional, né, por causa dessas escolhas. E a Fiagril tem muito disso, de ver o seu potencial e investir em você. Então eu mesmo fui contratada eu estava no terceiro semestre da faculdade também, eu formei ano passado, e isso foi assim um ponto muito marcante na minha história profissional. Que a Fiagril, ela realmente aposta na gente e é só a gente dar o nosso melhor que a gente consegue, sim. Complementando essa parte de apostar e também a questão de credibilidade para o desenvolvimento, a minha gestora Lainara, ela sempre pontuava que a Fiagril, ela só te impulsiona. Quem faz é você. Ela falou bem assim, hoje se você conseguiu chegar ao cargo de analista, é mérito seu. A Fiagril, ela só contribuiu, ela só acreditou em você. Então, ela te impulsionou para você chegar onde você está. Então, ela sempre pontuou muito isso. Eu te ajudo, eu posso te orientar, te aconselhar, mas quem faz é você para chegar onde você está. Então, isso era sempre muito pontual, tanto em feedback, quanto nas nossas reuniões, ou em si, no dia a dia. Isso era muito... ela trazia sempre em ênfase essa questão, que dependia sempre, era mais de mim do que da Fiagril e do que dela como gestora.